Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o programa Escola Bíblica Dominical. O programa Escola Bíblica ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa, onde aqui nós trazemos as pré-aulas da revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje, em especial, nós estaremos abordando a lição 8, que tem como título Missionários Fazedores de Tenda. Esta lição ela faz parte do quarto trimestre de 2023, com o tema geral Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na semana passada, nós estudamos a lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. E hoje nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais, através dessa lição, onde nós vamos enriquecer e também queremos que os nossos secretários, professores e alunos tenham a oportunidade de aprender um pouco mais com a exposição da Palavra de Deus. E hoje nós temos aqui dois companheiros que estão conosco, que estarão hoje comentando essa revista. Ao meu lado aqui, evangelista David Bruver, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, presbítero Alan. Amém. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Para mim é motivo de alegria estar junto com vocês aqui, comentando essa lição, que tenho certeza que vai ser de muita valia para todos que estão assistindo. Glória a Deus. Também está conosco o presbítero Alan Batista, a paz do Senhor, presbítero Alan. Pastor Fábio, evangelista David e a todos os professores. É um prazer poder, mais uma vez, poder contribuir com a aula do próximo domingo aí, aonde você leciona. Maravilha! Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos, antes já de entrarmos propriamente dito aqui na lição que estaremos abordando hoje, convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP. Se você não é inscrito, se inscreva lá, compartilhe com seus amigos, seus irmãos, ajude a esse programa chegar o mais longe possível. Também este programa está diariamente aqui, na nossa TV Mão Amiga, canal 24 e 524 da Claro. E nós queremos agradecer você que sempre tem estado conosco, e esse é o motivo de nós estarmos aqui. Amém? Meus queridos, vamos dar início então na lição de hoje. Esperamos que você esteja aí com o seu papel, sua caneta, a sua revista para fazer as marcações, e hoje eu tenho certeza que será mais um programa abençoado. Hoje nós estaremos estudando, como falamos, a lição 8, do dia 19 de novembro de 2023, com o tema Missionários Fazedores de Tendas. Quero convidar aqui o evangelista David para fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos, capítulo 20, versículo 34. Presbítero Alan, a leitura da verdade prática para nós. Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Glória a Deus. Nós também temos 3 objetivos da lição. Primeiro objetivo, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Segundo, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E terceiro, discutir vocação, profissão e missões. Também nós temos a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 12. Acompanhem a leitura da lição. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas.
E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Muito bem, você acompanhou aí a leitura bíblica em classe. Hoje nós vamos estudar essa lição tão importante, né? E nós podemos dizer que Deus, ele tem levantado muitos missionários, né, por meio de suas vocações profissionais. Isso significa que as profissões desses missionários acabam se tornando um meio para abrir portas da pregação em países e em que modelos tradicional de envio seria inviabilizado. Aqui vai dizer também para nós, à luz do exemplo do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, veremos que é perfeitamente possível conciliar o chamado missionário com a profissão. É um tema tão importante, né? A gente vê, presbítero Alan e David aqui, né, antes da gente entrar já no tópico 1, que alguns têm dificuldades em relacionar a vida profissional com a vida ministerial. É lógico que nós temos que saber separar uma coisa da outra, mas é impossível da gente não dizer que elas devem caminhar próximas uma da outra, né? Como seria mais ou menos um entendimento para a gente poder compreender vida profissional, vida ministerial? Pastor Fábio, queridos professores, a todos que nos assistem, nos acompanham, a lição de hoje ela traz para nós uma outra temática, uma linha de raciocínio que conduz a gente a entender que não é porque eu não estou integral na obra 24 horas ou sou mantido pela igreja de maneira integral, que eu só deva fazer o trabalho da evangelização, a obra missionária dessa maneira. Fazer uma obra de evangelização, fazer uma obra de missões, ela pode ser sim desenvolvida tanto na função integral, literalmente dependente da igreja, quando a igreja mantém um missionário, como nós veremos no discorrer da lição, a possibilidade e até próprias estratégias que facilitam, através de algumas profissões, alcançarmos outros povos, outras pessoas e outras nações. Interessante a gente pensar também aqui, evangelista David, não só no caso de missionários, mas nós também podemos dizer, nós temos pastores, né, dirigentes de congregação, que alguns são integrais por algumas questões, outros não. Outros eles desenvolvem, né, o seu trabalho e conciliam isso, o pastoreio da igreja local. É importante lembrar também que tem essa dificuldade, mas a gente precisa separar as duas questões para o bom andamento da obra de Deus, né? Isso é muito importante, inclusive os pastores que não são 24 horas trabalhando só para a igreja, têm o seu trabalho secular, eles conseguem também ter esse campo para ele atuar e ganhar essas almas para Jesus. Então, se toda a igreja entendesse esse papel missionário de ir cumprir o mandamento que Jesus, a ordenança de Jesus, então facilita muito o ganho de almas, porque as pessoas hoje pensam que só o obreiro, só aquele que é assalariado que vai fazer esse trabalho missionário. E não, nós vamos aprender que hoje que isso vai ser também para aqueles que têm o seu trabalho, como o presbítero Alan disse, né, abordou de uma forma tão clara, nós temos que ter essa perspectiva e ver os pastores hoje que trabalham no seu trabalho secular e cuidam da igreja, então muito mais para os obreiros dar aquele apoio, aquela mão, aquela ajuda, porque faz necessário, né? A gente percebe que muitos missionários, eles são desbravadores de campos, ou novos campos, assim. Quando eu falo campo, não propriamente uma igreja sede com as congregações, mas lugares onde o evangelho ele não chegou ainda, né? O primeiro tópico aqui, ele vai falar sobre a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Eu queria, Alan, que você trouxesse para nós um pouco sobre essa profissão, né? É o primeiro subponto aqui, a profissão do apóstolo Paulo, que fala também que ele era fazedor de tendas, né? Traz um pouco para nós essa visão, para a gente poder entender e dar início nessa pré-aula. Pois bem, queridos professores, analisando bem a lição, todo o contexto que o comentarista traz para nós,
Olhar para a vida do apóstolo Paulo é olhar para um exímio missionário, um homem que estabeleceu igrejas em lugares onde não existia antes, um homem que foi preparado. Quando nós lemos o livro, por exemplo, A Vida e o Tempo do apóstolo Paulo, nós vemos todo um preparo que ele teve desde a sua vida acadêmica, desde a sua vida em que os estudos fizeram parte da sua trajetória de vida, e uma preparação ao qual ele aprendeu. Era um homem que dominava alguns conhecimentos notórios, de dupla cidadania, porém, importante entender que foi desenvolvendo o conhecimento na fabricação de tendas, ao qual não era o ofício dele primário em toda a sua trajetória de vida, antes de conhecer a Jesus. Ele tinha funções diferentes. Porém, é importante observar as estratégias e as oportunidades que nos vêm na vida. Eu tenho ensinado sempre que nunca devemos desprezar as oportunidades de nenhum conhecimento. Por mais que a gente possa não dar a devida atenção hoje, mas amanhã aquilo pode ser necessário na nossa vida. É o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Bem antes dele ser esse missionário, ele desenvolveu o aprendizado tanto do corte, como da separação do material adequado e como a qualidade de uma costura que ele aprende com a sua própria mãe. E é interessante, esse livro, publicado pela CPAD, A Vida e o Tempo do apóstolo Paulo, traz para nós um norte muito ampliado de todo o desenvolvimento da vida deste homem. E esse desenvolver desta profissão fez uma diferença na vida dele. O apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, ele não tinha o respaldo financeiro por manutenção de alguma igreja, mas nem por isso ele deixava de desenvolver a sua profissão. E nós vemos, pastor Fábio, evangelista David, professor que nos acompanha, que outros discípulos também tinham outras profissões. Não é? Nós vemos que vários discípulos eles tinham a profissão de pescadores, nós vemos que o evangelista Lucas ele era um médico, nós vemos ainda no Novo Testamento outras profissões. Dorcas era uma costureira que servia muito a toda a comunidade onde vivia. E nós observamos que o apóstolo Paulo ele tinha essa profissão. E essa expressão ela é traduzida com mais precisão do trabalhadores com couro, porque não era simplesmente apenas tendas de tecidos de pano que, dependendo da noite e da velocidade de vento, sofria deteriorizações, mas o couro sempre seria mais resistente. As tendas eram feitas com couro de cabra e no Novo Testamento vai mostrar o encontro deles dois com Priscila e Áquila, que também desenvolviam esse trabalho. E é interessante observar, nesse primeiro tópico aqui, como o apóstolo Paulo encontra esse casal, desenvolve um período de tempo em moradia junto com eles e dividido um tempo entre eles de fabricar tendas, onde um cobria a ausência do outro, foi algo que impulsionou também o apóstolo Paulo a não perder as oportunidades de falar do Evangelho de Cristo para aqueles que estavam próximos a ele. Então ele se utilizou, pastor Fábio, da profissão que ele tinha em momentos estratégicos para levar a palavra da cruz a pessoas em momentos oportunos que podiam ouvir através do servo de Deus, o apóstolo Paulo, e esses companheiros que se tornaram pessoas que marcaram a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Então a gente pode perceber aqui que, através do exemplo de Paulo, que a gente pode conciliar muito bem a vida ministerial com a vida profissional. Diferente, eu acho que diferente do nosso tempo, o tempo de Paulo, ele não era um missionário que recebia um salário em si da igreja, mas ele recebia ajuda das igrejas, né? Lógico, sempre na Bíblia diz que é sempre na dependência do Espírito Santo. E isso serve para nós, né? Tem 3 perguntas aqui que eu acabei me esquecendo de mencionar, e eu acho pertinente dentro desse assunto que nós estamos iniciando, e eu já quero partir aqui para o David, né? Na introdução diz assim: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Já aprendemos que não precisa, não é verdade, né? Até porque fazer missões, pastor Fábio e todos que nos acompanham, o evangelista David que compartilha conosco aqui também,
fazer missões é desenvolver a tarefa da evangelização. Missões e evangelismo andam juntos e caminham juntos. E como já mencionado anteriormente, nós veremos que nas multiformas atitudes que Deus desempenha a sua obra através de seus servos, nós vamos ver que muitas vezes são as profissões que podem abrir portas e oportunidades para que a gente possa falar do amor de Cristo para outras pessoas. Não é necessário. Se chegar uma hora que seja oportuna e que o ministério, através do pastor presidente, chegue na vida de um obreiro e diga, olha, eu estou precisando de você agora de maneira integral, aí é uma outra coisa. Aí é uma necessidade específica. É uma necessidade específica. Porém, é importante pontuar isso, porque muitas vezes, por emoções, e que até a pessoa pode ter uma chamada, pastor Fábio, mas é preciso, entre a chamada e o cumprimento, existe um trajeto de tempo. É preciso saber entender o tempo, se caso for realmente os desígnios de Deus para a vida daquele obreiro, exercer de modo realmente integral 24 horas a igreja. Fora isto, é muito importante ter disciplina com o tempo, saber aproveitar as oportunidades, mesmo com o trabalho diurno, que ele tenha 8 horas cumprindo uma carga horária profissional, mas ele ser disciplinado na leitura da palavra, na leitura e na vida de oração, para que ele possa, nos momentos oportunos, ter a graça e a unção e o conhecimento da palavra. Antes de ele eu sempre digo assim lá na congregação onde eu estou, antes da gente exercer o ministério, nós precisamos ter uma vida com Deus, né? Isso não é princípios para a gente ser um missionário, é princípio de vida como cristão. A gente precisa ter uma vida, leitura, oração, jejum, né, consagração. Eu queria, evangelista Deide, que você falasse para nós um pouco sobre como Paulo ele sabia conjugar, né, a vida profissional e a vida ministerial, também alicerçado com essa ética, né, financeira na atividade missionária. Muito bem, então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele consegue conciliar, como disse o presbítero Alan muito bem, essa questão de trabalho dele com a questão da vida dele missionária, cumprindo o ID de Cristo. Então, Paulo soube muito bem o momento que ele tinha que trabalhar para trazer o pão de cada dia. Inclusive, Meyer Pierman vai dizer que, em um dos seus comentários, que o apóstolo Paulo, ele não cobrava das igrejas, né? Não pedia ajuda das igrejas, embora, como já mencionado pelo pastor Fábio, nós vamos ver que Paulo recebia ajuda de algumas igrejas ajudavam Paulo, porém Paulo não fazia disso o seu ganha-pão. Paulo tinha a sua profissão e nós vemos aqui, através da vida do apóstolo Paulo, que é possível você conseguir conciliar as duas coisas. Nós estamos falando de um homem que contribuiu muito para o evangelho. Escreveu 13 cartas, escreveu, podemos dizer assim, o livro de Romanos, a qual todos os cristãos, todos os estudiosos leem esse livro de uma forma teológica para aprender mais. Então, Paulo contribuiu muito trabalhando. Tem gente que pensa assim, se eu estiver trabalhando, eu não vou conseguir exercer o chamado que Deus tem para a minha vida. E o apóstolo Paulo mostra, através da sua vida, que isso é possível. O apóstolo Paulo, trabalhando, exercendo o ministério e ainda preso, conseguiu fazer muita coisa que muitas pessoas não conseguem fazer sem ter um direcionamento e a disciplina, porque eu acho que isso conta muito, irmãos. Nós temos a disciplina para um momento de leitura, para um momento de oração e também para o momento do nosso trabalho. É possível você ter essa vida. Lógico que fica corrido, como diz o pastor Fábio, fica uma vida um pouco agitada, mas quando chega o tempo certo do pastor presidente ou do pastor líder assalariar talvez seu obreiro para ser interino na obra, com certeza ele vai estar preparado e vai saber muito mais dominar o tempo, de conhecer alguns homens de Deus, missionários, pastores que eles têm uma vida de oração. Quando assumir a obra 100%, a hora que ele tinha, que era quando trabalhava 1 hora de oração, ele passa a ter 8 horas de oração, horas a mais de Bíblia. Então, uma pessoa que se dedica muito, muito mais do que nós temos no nosso trabalho, consegue ter esse tempo a mais com Deus, a mais de oração. Então, isso tem impactado a geração. Porém, Paulo mostrou que é possível sim, então você não precisa. Tem irmãos que eu conheci nesses últimos dias que abandonou o emprego porque sentiu o chamado missionário, abandonou tudo, falou, não, eu vou fazer missões, isso do coração dele, né? Tem até uma história que conta-se lá no norte do Paraná, que certo homem queria fazer missões e ele falou para o pastor que ele viu 3 letras no céu, que é
VCC, né? Vai, Cristo chama, né? E aí quando o pastor falou para ele, não, meu filho, o que Deus falou para você vai cortar cana. Então, vai trabalhar primeiro. Se Deus chamou você no tempo certo, as águas vão começar a se movimentar a teu favor e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Mas nós temos que entender que nós temos que levar em consideração que Deus, sim, ele tem que estar em primeiro lugar. Nossa família, ela tem que estar em segundo lugar da nossa vida, nosso trabalho depois, e depois fazer a obra de Deus. Nós temos que aprender a conciliar essas coisas. Eu posso dizer que eu perdi muito na minha vida, perdi muitas promoções por ter esse ensinamento errado na minha vida. O pastor dizer que é ao contrário, em primeiro lugar família, Deus, em primeiro lugar, depois família, igreja, depois trabalho. Então eu perdi muito trabalho por achar que não dava para conciliar os dois. Nós estamos aprendendo hoje que isso, de fato, é possível você conciliar. Então não precisa abrir mão, irmãos, de tudo que você tem para o chamado que talvez ainda não é o momento. Espera, porque no tempo certo, tenho certeza que Deus vai honrar a sua vida. É interessante a gente pensar aqui, e eu queria ainda continuar aqui com o David, na questão, para que Paulo ele exercesse o ministério dele, o chamado dele assim, não vou dizer tranquilo, porque Paulo teve uma vida bem corrida, nós aprendemos na lição 7 que é responsabilidade da igreja, né? Da igreja, não a instituição, mas de cada membro em si, né? Esse sustento, esse apoio aos missionários. Então, podemos dizer que Paulo também ensinava com certeza a igreja, que a igreja tinha uma responsabilidade com aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, né? De sustentá-los, de apoiá-los, né? Como nós aprendemos na lição 7. Então isso daria para nós dizer que Paulo teria um pouco de segurança para exercer, né, com excelência o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Dentro desse ponto, essa ética financeira nas atividades, Paulo também teria que aprender a administrar aquilo que ele recebia da igreja, seja ela financeira, seja ela essa questão. Até isso nós temos que aprender, não é verdade? Nós temos que ter uma ética na nossa tratativa, quando se refere, principalmente nos dias atuais, com questão financeira, dinheiro, propriamente dizendo. Muito bem. Nós temos que aprender, de fato, a administrar muito bem as nossas finanças e o que vem nas nossas mãos. Eu conheci um pastor que deu aula para mim de teologia. Ele tem sua profissão, podemos dizer que ele é fazedor de tenda, né? Era advogado, era contador também, tinha suas profissões, suas empresas. E há cerca de, acho que aproximadamente uns 8 anos atrás, ele falou que se ele parasse de trabalhar, ele teria sustento para ele e para os filhos dele e não precisava da ajuda da igreja. Então a igreja investia em outro missionário, ele era voluntário na obra de Deus, pregando, ensinando e conseguia, de fato, manter a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha dessa forma, ele tem a sua profissão, ele constrói as tendas. Além disso, as igrejas, quando mandavam oferta para ele administrava de uma forma que ele mesmo vai dizer que por momentos difíceis da vida dele passar necessidade, ele aprendeu, mesmo na necessidade, ter a provisão de Deus, porque Deus nunca deixou Paulo perecer. Isso é muito importante, que tem muitos missionários que pensam assim, não, se eu for missionário eu vou perecer. Não, Deus nunca vai deixar você perecer. Algum recurso Deus vai mandar, mas o que vem nas nossas mãos, nós temos que saber muito bem cuidar desse dinheiro, investir esse dinheiro no lugar certo para não lá na frente sofrer com essa questão. E o apóstolo Paulo fazia isso com primazia, né? Nós temos que dar sequência nesse trabalho. Nessa questão aqui, já entrando no ponto 2, né, missionários fazedores de tendas, eu vou no ponto 1 com você, né? Eu queria que você trouxesse, David, aqui para nós a definição, o que quer dizer essa palavra fazedores de tendas. E aí eu vou com o Alan aqui no subponto 2 e 3, né? É um pouquinho mais extenso, mas em rápidas palavras, qual que é o significado dessa expressão fazedores de tendas? Nós vemos aqui na lição que fazedores de tenda é o missionário, o homem de Deus, a mulher de Deus, ter a sua profissão. Ele ter uma função para exercer aonde ele vai. E nós vamos aprender provavelmente mais para frente sobre a questão da janela 1040. Então, lugares que você não consegue mandar um missionário, você consegue mandar um trabalhador. Você consegue mandar um profissional naquela área. Então, se você tem um desejo, por exemplo, de ser um missionário em tal país, estuda aquele idioma, trabalhe numa profissão aqui que pode te levar até lá e você pode evangelizar através da sua profissão. Então, fazedores de tenda é você ter a sua profissão e poder ir
fora do Brasil, poder ir em outros lugares para pregar o Evangelho de Cristo. Isso facilita muito. Muitos pastores hoje de várias denominações que têm o seu trabalho, eles conseguem evangelizar no trabalho dele, eles conseguem evangelizar conforme Paulo mesmo fazia quando estava fazendo as suas tendas e vendendo, ele conseguia vender e já falar do amor de Jesus. Então, isso facilita bastante você ter a sua profissão para ir para missões, fazer a obra de Deus. Eu recebi um convite há uns anos atrás, no ano de 2019, de um amigo meu que ele está nos Estados Unidos, conhecido, e ele, né, eu já estava pastoreando a igreja nesse ano, e ele falou para mim bem assim: Fábio, vem para cá, porque essa profissão tua, eu sou mecânico geral, sou torneiro mecânico, fresador, ferramenteiro, né, e também trabalho na área de programação de CNC. Ele falou assim: se você vir para cá, essa profissão tua aqui não tem quase ninguém. Vai ser muito bom, o salário é muito bom, você vai ter uma oportunidade muito grande. Seria uma porta, uma oportunidade através da minha profissão. Embora eu não fui por várias razões. Primeiro, não é a vontade de Deus para a minha vida, não faz parte do chamado de Deus no meu ministério, até o momento. Nós temos família aqui, nós temos já uma obra, como diz, né, o apóstolo, né, eu já estou envolvido numa grande obra. Mas seria uma oportunidade, né, presbítero Alan? Essa seria uma força aí para a gente poder ir, né? Eu queria que você trouxesse já dentro aqui a força missionária no mundo, né? O preparo dos fazedores de tendas, seria uma oportunidade para a gente poder se deslocar, não ir lá para depender da igreja, mas depender propriamente dito da profissão, mas seria uma oportunidade até para pegar a palavra, mas desde que seja sobre a orientação de Deus, né? Isso é bem colocado, pastor Fábio, porque não adianta apenas termos o convite do homem, termos, de repente, uma profissão, até porque nós temos e exercemos aqui. Com certeza. Né, todos nós trabalhamos na nossa vida secular, mas estamos aqui, pela misericórdia de Deus, fazendo o trabalho do Senhor. O Senhor é um pastor de congregação, dirige um rebanho. O evangelista David também tem um trabalho lá na congregação onde congrega. Nós estamos desenvolvendo também um trabalho no campo. Então, nós temos vários conhecidos, pastor Fábio, dentro desse sentido, que viajaram para outros países para exercer uma função, para exercer uma profissão, e lá Deus está se utilizando deles. Uma pela necessidade da obra, que a obra em todo lugar é muito carente, ainda mais em se tratando, muitas vezes, em determinadas regiões, mundo afora. E dentro desta força, observe como a multiforme sabedoria de Deus. Deus se utiliza de cada detalhe, Deus faz com que a gente possa ser útil no reino dele através de muitas oportunidades. Nós temos mesmo amigos que hoje estão nos Estados Unidos, no Canadá, Portugal, que têm profissões, aproveitaram uma oportunidade via realmente profissional, e eu conheço casos nesses 3 países que, ao chegarem lá, desenvolverem a sua profissão, passaram, depois de um tempo, a servir exclusivamente a igreja. Por uma necessidade, a igreja orava, o pastor que estava lá orava, Deus se utilizou da profissão deles, de alguns até para entrar no próprio país, porque isso muitas vezes é necessário. Realmente a intenção primária era realmente ir através de uma profissão para viver em busca, como de muitos, ter umas condições melhores de vida, mas Deus, que já estava no controle de toda a história e toda a situação, depois de um período de adaptação, de conhecimento, passou a se utilizar do próprio servo do Senhor para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, nós temos mesmo várias ações no mundo afora, através de ONGs, através de várias profissões, na área médica mesmo, em que muitas ações são feitas em países distantes, em que no meio dessas equipes, pastor Fábio e professor que nos acompanham, eles são instrumentos de Deus, tanto para exercer a sua profissão, como para também ministrar uma palavra de Deus, ministrar uma oração a vidas que eles conseguem atender. Então, para a contextualização do Evangelho, então, muitos povos não alcançados, eles passam a ser alcançados desta maneira, desta forma, através de uma profissão. Eu até marquei aqui que o estudo, o preparo, a profissão abre portas, abre portas.
Então, nós observamos na própria vida do apóstolo Paulo, nós observamos que a profissão que ele tinha e que talvez ele aprendeu quando bem jovem ainda, serviu de uma grande oportunidade para, em momentos oportunos, tanto contribuir para a sua sobrevivência pessoal, como também abriu oportunidades de ele falar do amor de Cristo, do Evangelho da Cruz, para outras pessoas. Então, o preparo dos fazedores de tendas faz parte do nosso currículo. O apóstolo Paulo, ele, por exemplo, mesmo, ele fala ao seu filho na fé Timóteo, podemos dizer assim, no capítulo 3, versículo 17, ele traz a instrução ao seu filho para que esteja preparado, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então a visão tem que ser ampla. A visão precisa ser ampla. Eu costumo lembrar, às vezes, das experiências do próprio Davi, ainda jovem. Imagina Davi naquelas noites em que está tomando conta das ovelhas do pai, enfrentando o frio lá fora. Quantas ocasiões ele não poderia pensar, eu queria tanto estar num calor lá de casa. Porque lá no Oriente, os irmãos sabem que ou é 8 ou é 80. Durante o dia é um calor demais. E à noite também a temperatura cai de uma maneira terrível. Então ele estava lá toda noite cuidando das ovelhas do pai. E é lá que ele tem experiências de enfrentar o urso, de enfrentar o leão. E são experiências que nunca serão tiradas da vida dele. Tanto que vai servir na hora de enfrentar uma batalha lá na frente. Ele podia dizer, não, eu tive essa experiência. Então, a instrução, o aprendizado em tudo, eu sempre digo, repito o que falei anteriormente, nunca despreze o momento de um aprendizado. Às vezes nós podemos achar que é ruim aprender uma profissão, aprender a fazer uma outra coisa que, eu não estudei para isto, eu não queria isto. Eu posso dizer, não cortando, que a minha profissão, né, eu também trabalhei muito tempo com rádio, ela me abriu portas para mim em lugares maravilhosos, através da profissão. Sim. São oportunidades que Deus criou através da minha profissão. E não só eu, como vários de nós, né? Agora o senhor imagina se o senhor não tivesse aproveitado a oportunidade de quem lhe levou a um primeiro programa de rádio. Então, essa é uma questão que eu digo aos jovens, que eu digo a todos os irmãos que podem, aproveitem todas as oportunidades, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Eu conheço, por exemplo, mesmo um oficial de uma banda musical de uma corporação militar, que ele só foi incluído e passou no concurso porque ele tinha um quesito a mais na vida, que era saber tocar um instrumento musical. Porque houve um nivelamento de respostas no concurso. Mas para a questão de eliminação, e agora, o que alguém tem mais diferente? Tem habilitação? Tem. Já tem algum nível superior? Os outros também tinham. E agora, o que mais se tem? Tem um técnico? Todos tinham. Mas chegou uma hora e disse, alguém aí é músico? Ele sabia tocar um instrumento. Por quê? Aprendeu lá na igreja. E ele disse no testemunho dele, muitas vezes eu ia chorando, eu ia com raiva, eu não queria aprender música. Mas o meu pai insistiu para eu aprender. E eu aprendi. Então veja como aprender é útil. Nós não sabemos o dia do amanhã. E ele se tornou, depois de muitos anos de serviço militar, um capelão dentro da unidade militar, onde podia realizar cultos e falar do amor de Deus a outras pessoas da corporação. Eu me lembro de um testemunho uma vez, em Curitiba, né, que eu estava participando de um culto, e um senhor, um pastor muito antigo, ele pregava, ele falava que há muitos anos atrás, no começo do ministério dele, ele teve oportunidade, eu não me lembro se era concurso, era um teste e tudo. Ele era para ser o último a não ser aprovado naquele concurso, mas ele foi o único aprovado porque justamente ele tocava um instrumento que era o que eles procuravam e ninguém tocava. Foi a oportunidade que Deus usou para trazer aquele homem. E esse pastor testemunhou no culto. Né? Aquilo que ninguém dava valor é justamente o instrumento que aquele grupo, eu não me lembro se era um grupo musical, uma orquestra, uma banda, ele sabia tocar aquele instrumento. Isso na sua juventude. E foi isso que foi o gatilho que impulsionou ele. Pois é, então já imaginou se ele tivesse desprezado o aprendizado daquele instrumento, ele não teria tido essa oportunidade.
Então, que possamos estar atentos a buscar o conhecimento, a nos prepararmos, a nos esforçarmos para termos sempre um ofício, até mais de um, dentro da possibilidade, saber e ter várias oportunidades e vários conhecimentos em um leque de conhecimento. Por quê? Nós não sabemos o dia do amanhã. Deus pode se utilizar de sua vida através de uma empresa, através de uma oportunidade, dentro do seu país, dentro da sua cidade, ou mesmo até fora. Então, que nós possamos estar atentos e não desprezar o conhecimento e nem as profissões que Deus nos ajudou a desenvolver na nossa vida. Glória a Deus. Meus queridos, vocês estão acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição número 8, que traz como título Missionários Fazedores de Tendas, né? Já abordamos aqui o primeiro tópico da nossa revista, que vai falar sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Já abordamos o tópico 2, também, que vai falar sobre missionários fazedores de tendas. Entendemos aqui que as nossas profissões, né? Eu não vou dizer, eu vejo muitos dizer profissões seculares. Não é secular, é uma profissão nossa, né? São oportunidades que Deus já nos direcionando para algo que Ele tinha realizado lá na frente, e você não perca a oportunidade, né? Eu mesmo confesso que eu não sou integral na obra, né? Pela misericórdia, nós estamos pastor em uma das nossas congregações do Campo São José dos Pinhais, e eu preciso saber conciliar a minha vida profissional, a minha vida familiar com a vida pastoral. E a gente precisa saber isso, e saber ponderar isso, né? Para não misturar, para que você não dê atenção a um mais do que o outro. Então eu preciso isso, né? Eu dependo da minha vida profissional, a minha renda, tal. Eu preciso cuidar da minha família, a minha casa, minha esposa, meus filhos. E nós temos o pastoreio da igreja do Senhor, né? São almas que precisam de orientação e nós precisamos estar disponíveis. Dentro do tópico 3, evangelista David vai falar sobre vocação, profissão e missões. Primeiro ponto, Deus é quem chama. Eu acho que para ingressar nesta obra, nós precisamos ter realmente convicção e saber que é Deus que nos chama, porque senão nós vamos se frustrar em algum ponto dessa obra, né? Com certeza. Tem até um texto que eu separei aqui para ler, que é Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, muito importante, com base nesse tema aqui agora, que diz assim, ó, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo, ele toca no coração de um profeta, ele libera essa profecia para a vida deles, ó, Deus mandou separar vocês para um chamado específico, para uma obra missionária. Porém, olha só o trabalho da igreja, eu acho fantástico esse versículo de Atos. No versículo 3, assim, ó, então, ou seja, depois disso, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então a igreja teve o trabalho, após o Espírito Santo usar um profeta, chamar eles para fazer essa obra, mas a igreja ainda queria confirmação. Jejuaram, oraram e buscaram a confirmação para ver se de fato foi Deus que chamou eles. Foi Deus que está direcionando eles. Então nós temos que ter esse cuidado para separar os obreiros para fazer a obra, para não ter nenhum problema, porque de fato quem chama é Deus. Eu aprendi no meu ministério que existem 3 tipos de chamado, pastor Fábio e presbítero Alan. O primeiro chamado é o chamado de Deus, é Deus quem chama. O segundo chamado é quando o homem se chama. E aí há frustração, porque ele chega num determinado momento que fala, não é para mim isso aqui. O que aconteceu com o João Marcos, depois ele tem seu ministério restaurado, ele entendeu e enxergou o quadro inteiro, né? E também, às vezes o inimigo acaba chamando. Um exemplo que o Satanás ele pega e leva Jesus no pináculo. Jesus foi tentado por ele. Mas existem muitas pessoas que acabam se chamando para a obra e tendo um prejuízo gigantesco. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja, Deus usou um profeta para esse tremendo. Deus colocou um desejo no meu coração. Eu falei, Deus, será que esse desejo é do Senhor mesmo que colocou? Porque se não for, tira esse desejo do meu coração, Pai. E eu estava indo na igreja cultuar a Deus. Deus tomou um profeta e falou, esse desejo que está no teu coração, fui eu que coloquei.
Poderia falar outra coisa, mas ele falou que eu estava orando, que eu estava buscando a Deus. Então você que tem essa dúvida, será que é Deus que me chamou? Se deseja de Deus, Deus ele confirma. Então Deus confirmou o ministério do apóstolo Paulo através de profecias e através de jejum e oração da igreja para confirmar o ministério. Então a igreja aprovou o chamado deles e nós vamos ver que Paulo e Barnabé foram excelentes missionários porque Deus os chamou e vocacionou eles para a obra. E nós vamos ver que o chamado de Paulo, por exemplo, já mencionado aqui pelo presbítero Alan, nós vemos Paulo se preparando desde a sua meninice, desde criança. Paulo aprende a ler com sua mãe, na sua casa com seus pais. Paulo vai participar de várias escolas judaicas, aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo falava grego, hebraico, provavelmente aramaico, e também falava o latim por ser de Tarso. Então, ele estava preparado para ser um grande missionário da obra do Senhor, falando vários idiomas, tendo uma profissão. Então, aonde Deus levasse Paulo, Paulo estava preparado para fazer a obra dele. Um ponto me chama a atenção, eu sei que ele não é propriamente da lição, mas é interessante se mencionar sobre esse chamado, né? Você diz quando o homem se chama. E não só na questão do chamado, hoje nós temos uma preocupação de ver muitos pastores, apóstolos, pessoas que saíram de ministério por confusão, situações. Ele abre o ministério, se autoconsagra pastor, bispo e por aí vai, e isso é preocupante. Principalmente quando a gente sabe que não foi Deus que chamou ele, porque ele não vai ter aquele sustento, né? Ele não vai ter, Deus não está por trás sustentando, né? Mas quando o chamado vem de Deus, quando o chamado vem do Senhor, presbítero Alan, a gente pode, como está no subponto 2 aqui do tópico 3, exercer essa vocação com excelência, né? E responder à altura ao chamado do Senhor. Olha, quando é Deus que chama, não é algo fácil. Imagina quando o homem se chama a si mesmo. Né? Envolve renúncia também, em muitas coisas, não é verdade? Sim. Quando nós vemos aí texto muito propício para o subponto, quando é Deus que escolhe, aí eu repito a palavra, a jornada de exercer a função e o chamado não é fácil, mesmo quando nós temos a convicção, porque assim, às vezes, Deus falou, vai ser só alegria, Deus me chamou, Deus confirmou, então eu não vou ter nenhuma dificuldade. Não é assim. Nós sempre teremos dificuldades no trajeto, no exercer a obra. Jesus nem prometeu facilidade, não, né? Ele disse que no mundo a gente ia ter aflição. E aflições está um campo aberto e vasto aí. É o desemprego, é a noite escura, é a enfermidade. São coisas inúmeras que nós não temos como delinear todas elas. No entanto, aí eu replico, é interessante atentarmos, mesmo quando o Senhor nos chama, nós não podemos criar um mundo de imaginações que nós não teremos dificuldades, né? Nós temos, por exemplo, o exemplo de Neemias. Ele foi oficializado ali para ir fazer uma grande obra, a restauração dos muros. Porém, ele enfrentou muitas adversidades. Mas é preponderantemente indispensável a convicção e a certeza do chamado. A convicção e a certeza do chamado de Deus é uma mola propulsora, é o nosso dínamos, é a nossa força maior, que mesmo em momentos difíceis, nós vamos estar sendo alimentados, e como o senhor pontuou, é como que sentirmos Deus nos sustentando. Porque tem hora que realmente nós não vamos ter condições, forças de continuar a exercer, mas quando a gente lembra da promessa, quando a gente lembra do chamado, quando a gente lembra que foi o Senhor que nos alistou, aí sim, aí vai vir. E exercer essa vocação, conforme o segundo subponto, é algo maravilhoso, porque é você encontrar a realização de tudo aquilo que foi projetado por Deus. Alan, eu queria, diante aqui do programa, do que está sendo falado, né, confessar que no começo do meu ministério, eu tinha, há muitos anos atrás, eu tinha um receio e um medo. E o meu receio era que esse chamado não fosse do Senhor. Então eu ficava um pouco receioso.
E por muitos anos eu clamei ao Senhor, orei e falei, Senhor, eu preciso ter certeza se realmente for o Senhor e é o Senhor que está me chamando. Então essa era a minha preocupação. E clamei. Até um dia que o Senhor realmente falou comigo. Porque aí o nosso coração, de certa maneira, ele se acalma um pouco. Né? A gente fica tranquilo um pouco. Porque a gente sabe que independente dos problemas, das dificuldades, das lutas e aflições, meu Senhor prometeu, ó, eu vou estar convosco todos os dias, não é verdade? E isso não é errado, nós pedirmos confirmação de Deus, pastor Fábio. A gente vê mesmo o exemplo de Gideão, quando ele é chamado, ele fez 3 provas ali, chegou uma hora que eu já li muito aquela história de meu Deus, é muito... Se nós fôssemos Deus ali, nós já tivemos, não, deixa... Ó, tá certo, eu já falei contigo, tu quer que eu vou fazer mais o que ainda? Não, Deus foi e respondeu a ele todas as ocasiões que ele pediu a confirmação. Então isso faz parte, todos nós estamos sujeitos. Será que é isso mesmo, Deus? Deus fala comigo, Jacó fazendo prova com Deus, Deus, eu estou indo nessa viagem, o Senhor vem comigo, se o Senhor for, me ajuda. E tantos outros personagens bíblicos que sempre pediram confirmações. E é interessante porque o subponto nos traz que mesmo em meio às lutas, às adversidades, porém, exercer a vocação ao qual nós fomos selecionados é algo prazeroso. Quem que de nós, eu mesmo já falei muitas vezes, o meu maior prazer é estar fazendo alguma coisa na obra de Deus. Como é bom estar num culto. Como é bom estar num culto, e pregando. A gente pregando e você saber que Deus está respaldando o seu Sim, ministério, né? Isso alegra o nosso coração, na é verdade, a gente poder ter certeza que não quer dizer que a gente não possa errar e falhar em algum momento, mas a gente saber que mesmo errando e mesmo falhando, Deus vai estar nos orientando e nos capacitando, não é verdade? Você vê, o apóstolo Paulo passou tantas privações, tantas lutas. A gente for ler a história dele em Romanos, em Coríntios, quando ele começa a falar as adversidades, dia que tinha, dia que não tinha, sofreu naufrágios, sofreu perigos, passou noites. Porém, a gente vai ver um apóstolo ensinando a igreja em Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia. As adversidades não foram capazes de ofuscar o chamado na vida dele, mesmo em meio às adversidades que ele enfrentou na vida, que não foram poucas. Glória a Deus. David, eu sempre costumo dizer aos nossos irmãos, os membros da igreja, que essa vida cristã, enquanto aqui estivemos, é uma escola que a gente nunca vai se formar. Então isso nos remete que todo dia nós temos algo a aprender e para melhorar. Isso é importante, esse aprimoramento, esse crescimento, né? Todo dia a gente saber que a gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Né? Nós precisamos todo dia que o Senhor fale conosco, que nos oriente, que nos direcione, principalmente nessa obra missionária que é tão grande. Eu acredito que em tudo, até mesmo na profissão, né? O profissional ele acaba perdendo a oportunidade de crescer mais na vida por deixar de aprender mais. Uma observação disso é a questão dos médicos. Os médicos, por exemplo, eles nunca param de estudar. E lendo alguns livros percebi que todas as áreas que nós trabalhamos, nós precisamos estudar. E quando nós falamos de cristianismo, de missões, de obra de Deus, nós temos que nos aprimorar, nós temos que ler mais a Bíblia, orar mais, assistir os cultos de ensino, para poder aprender mais e ser transformado através da palavra. Então o crescimento ele vai vir se tiver a disponibilidade da pessoa de estar apta para aprender. Isso em todos os aspectos da vida, como missionário, como profissional, como alguém vocacionado. Então se eu parar achar que hoje eu sei tudo, estou enroscado, né? Porque eu vou estagnar em todos os aspectos da vida, ministerialmente, no trabalho, na profissão, em todo lugar que eu tiver, eu vou estar estagnado. Então, como um cristão, nós temos que sempre procurar aprender, porque nós não sabemos tudo. Nós precisamos aprender e sempre alguém que Deus levanta, às vezes para ensinar, para fazer a obra dele, tem algo para nos ensinar. Eu aprendi uma coisa com um pastor muito importante, que às vezes a pessoa está fazendo errado e você fala assim, meu Deus, mas eu faria o certo, eu faria melhor. Ou ela está lá para te ensinar como fazer ou como não fazer, mas você vai aprender com a atitude dessa pessoa. Então, aproveite as oportunidades, né? Abraça as oportunidades, porque, como disse o pastor, ela vem às vezes uma vez só para a tua vida. Vem uma vez só e você acaba perdendo a oportunidade de crescer e de aprender.
Hoje em dia, muito mais, né? Não quero falar sobre aprofundar esse tema, mas hoje as pessoas deixam de ler, de estudar, porque está tudo fácil na mão ali, acaba se entretendo com outras coisas, esquecendo que a vida, ela não para, a vida ela continua. Eu lembro uma vez que eu peguei um ônibus de Curitiba e deu um trânsito, mas um trânsito muito grande. A pessoa veio mexendo no celular, enrolando uma rede social lá, mas 1h30, sem que se cansar. Eu falei, o que aprendeu com isso? Nada. Então, se 1h30 a gente tira para aprender algo, ler algo, estudar sobre algo, nós vamos crescer na vida e no ministério, sem certeza. Eu falei esses dias na congregação, em uma ministração da nossa escola bíblica, né, assim, pequenos sinais. Eu sei que eu acho que é importante a gente lembrar aqui, os nossos amigos e irmãos, que nós estamos vivendo o tempo, esse tempo da apostasia, que é um abandono da fé. E a gente pode identificar pequenos sinais que vão nos mostrar se nós estamos nos apostatando. Quando a gente para de ler a palavra de Deus, quando a gente para de orar, quando a gente para de agradecer a Deus, não é verdade? Quando o amor vai diminuindo, esse amor e a comunhão são sinais e alertas que a gente precisa identificar para a gente parar e repensar na nossa maneira de agir. Isso não me refiro só na igreja. Como igreja, dentro da nossa casa, nós estamos vivendo um tempo tão difícil e tão turbulento e que o que mais tem hoje, né, diferente de 20 anos atrás, é distração e coisas para tirar a nossa atenção. Né? Naqueles pequenos vídeos que a gente vê que tem no tal do TikTok, no YouTube, no Instagram, né? As pessoas passam horas visualizando aquilo e tantas questões. Pode ser que você veja ali alguma coisa que seja interessante, mas se você parar para analisar, 90% é coisa que não acrescenta nada, pelo contrário, te tira da presença de Deus. Né? A gente vê que hoje não é muito utilizado dentro das casas o culto doméstico, aquele momento, né, aquele momento de comunhão com o Senhor. E a gente percebe na lição, né, que esses missionários, como foi falado, eles tinham convicção do chamado. E quando você tem realmente convicção do seu chamado, a sua vida é diferente. Eu ouvi algo essa semana que mexeu muito comigo. Ele dizia assim, como que você veio para Cristo? E é importante lembrar aos nossos irmãos. Você veio a Cristo por incorporação ou por submissão? E eu fiquei pensando o que isso quer dizer. E eu fui buscar. Muitas pessoas, eles não estão vindo a Cristo, ou eles não receberam a Cristo por submissão. Se submeter a Cristo, deixando que Cristo seja, além de Salvador, Senhor da sua vida. Porque Ele tem que ter o controle. Não. Muitas pessoas estão apenas incorporando Jesus na sua vida. Jesus é mais um daquilo que faz parte da sua vida. Ele não recebeu a Cristo como Senhor. Ele incorporou Jesus. Então, a convicção é diferente, chamado ele não tem, certeza ele não tem, e quando está tudo bem é muito fácil. Agora, quando vem a prova, vem a luta, vem a dificuldade, aqueles momentos que aí você vai parar e pensar, eu sei, eu conheço e eu creio no Deus que me chamou e o Deus que eu sirvo. A maneira de tratar aí os problemas e as dificuldades e as adversidades é diferente. Porque quando está tudo bem, ninguém procura Deus. Né? Eu me lembro de um rei, me fugiu o nome, está em 2 Reis, lá me fugiu o nome dele, que quando o reino estava prosperando, em abundância no reino, sabe o que ele começou a fazer? Ao invés dele se acomodar, não, ele começou a fazer silos. Não, está prosperando, está em abundância, vamos guardar, vamos ir guardando. Ele foi fazendo reservas. Não, a gente hoje se acomoda muito fácil, né, com situações, com momentos. E eu creio que, não a respeito da salvação, tem oportunidades que vêm para nós uma vez só. Quem sabe uma oportunidade ministerial, um chamado para algo. A salvação não, a salvação é para todos, né? Se a gente peca, a gente se arrepende de coração, Deus nos perdoa. Agora tem oportunidades que vêm uma vez só, não voltam mais. Pois é, pastor. É interessante estarmos atentos às oportunidades que Deus nos dá, que Deus nos oferece. E ter o compromisso. Só dando uma contribuição aqui no terceiro subponto, do terceiro ponto principal, só a termo e a caráter de orientação aos irmãos que nos acompanham, minha profissão, meu campo missionário.
Isso aqui fala, claro, de abraçar oportunidades, de ter oportunidades de falar do amor de Cristo a uma pessoa que você pode alcançar lá no seu trabalho. No entanto, só títulos de conhecimento e orientação. Que nós não possamos pegar isto aqui e entender assim. Eu vou chegar no meu emprego amanhã e não vou trabalhar. Eu vou chegar lá com a minha Bíblia e vou apenas pregar para todo mundo que está trabalhando na empresa. Não é essa a orientação e não é essa a intenção que a lição traz. Eu li um escritor que ele dizia assim: pregue tanto com a sua vida que, se possível for um dia, fale com a sua boca. Então, é importante entendermos que no nosso trabalho nós fomos contratados para desenvolver a nossa profissão. Porém, Deus é capaz de nos abrir uma oportunidade para que lá dentro, onde a gente esteja, em um intervalo, em um momento oportuno, em um momento antes da entrada do trabalho, ou mesmo após a saída, você ter, sim, uma palavra de Deus para um colaborador, um companheiro de trabalho que você tenha, para uma pessoa que às vezes está aflita na sua vida no cotidiano, na sua vida familiar, e que muitas vezes o ambiente de trabalho se torna uma segunda convivência social de todos nós, que às vezes a gente passa mais tempo no trabalho, às vezes até do que em casa mesmo, mas que a gente tenha a prudência e a sabedoria de sabermos, na hora oportuna, através da nossa profissão, seja na empresa ou exercendo mesmo a nível freelance ou um trabalho temporário, a gente saiba aproveitar a oportunidade. E aproveitar a oportunidade é ter o compromisso, pastor, é ter o compromisso com Deus. É isso que o senhor falou, é não permitir que a apostasia, que as coisas roubem da gente essa responsabilidade que nós devemos ter e saber aproveitar, de falar do amor de Cristo, como o apóstolo mesmo falou, instruindo o seu filho, a tempo e a fora de tempo. Amém. Aproveitando as oportunidades que Deus pode nos dar, pastor. Amém. Queridos irmãos, esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Nós já queremos agradecer você o carinho da sua audiência, que sempre está conosco e hoje acompanhou esse programa, né, de uma forma aqui rápida e prática. Eu espero que possamos ter contribuído para a sua vida, né, para o seu ministério, e que você possa usar a sua vida profissional como um meio de fazer a vontade do Senhor e, né, uma oportunidade de chegar aonde nós não podemos chegar. Que Deus lhe use poderosamente. Quero agradecer de todo o coração aqui ao evangelista irmão David por estar conosco. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Quero agradecer também ao presbítero Ala, que esteve conosco. Pastor Muito obrigado. Fábio, prazer é sempre nosso. Glória a Deus. Nós estudamos hoje a lição 8, né? Essa lição tão importante que vem falar para nós de uma maneira clara, né? E uma lição que vem acrescentar para a nossa vida ministerial. E eu espero que você possa estar conosco sempre acompanhando o nosso programa, lembrando o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, compartilhe, né? Escola Bíblica Dominical SJP. Na próxima semana nós estaremos estudando a lição 9, a igreja e o sustento missionário. Vamos orar neste momento. Quero pedir aqui ao evangelista David que dirija esse momento de oração. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento onde tenho certeza que estamos aprendendo mais a Tua Palavra e essas pessoas que estão assistindo esse vídeo venham a ser edificadas, venham a ser transformadas através da Tua Palavra. Senhor, venha despertar o desejo no coração das pessoas te servir aonde estiverem. Nós temos que ter uma coisa em mente, que as palavras elas podem sim mover, mas a atitude, Senhor, ela arrasta a multidão. Que nós possamos ser crentes, missionários, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Com alegria nos despedimos aqui, contando com o seu apoio e sabendo que você sempre estará conosco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.